Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês as páginas 66 e 67, que é a hora de escrever. E a gente vai escrever um texto expositivo com numerações. Se vocês voltarem lá na página 58, nós lemos um texto expositivo, conversamos, sobre as numerações, ou seja, as várias ideias, os tópicos que esse texto vai trabalhando. E nós aprendemos direitinho quais são as partes, que um texto expositivo precisa ter. Então, todo texto expositivo precisa ter, um início com a ideia principal, a introdução, o desenvolvimento dessa ideia e o fechamento do nosso texto, a conclusão. Então, olha, aqui na página 66, ele começou um texto expositivo para a gente, e esse texto expositivo fala da descrição de uma casa de praia. Então, o texto começa assim: a casa de praia tem as seguintes dependências: uma cozinha, um banheiro, uma sala, um quarto e uma varanda bem espaçosa. Vamos ver aí, ó, aí a gente já tem algumas numerações. Quando ele coloca os dois pontos, ele fala: a casa de praia tem as seguintes dependências, 2 pontos. Uma cozinha, vírgula, um banheiro, vírgula, uma sala, vírgula, um quarto e uma varanda bem espaçosa. Esse primeiro parágrafo, ele é a introdução desse texto expositivo, Ele começou a falar sobre a casa de praia. E quando ele coloca todos esses itens, uma cozinha, um banheiro, uma sala, um quarto e uma varanda, essas são as numerações, ou seja, é tudo que tem nessa casa de praia. Aqui ele separou as numerações com vírgulas, ele não colocou as bolinhas pretinhas igual lá no texto que a gente leu, Então, essa é uma outra forma de a gente fazer as numerações, que é até mais comum do que fazer aquelas bolinhas pretas. A gente separa tudo por vírgula. Aí, no segundo parágrafo, ele começa o desenvolvimento do texto, tá certo? Então, ele vai, falar cômodo por cômodo o que tem lá dentro. Então, olha, o segundo parágrafo, ele começa na cozinha, a esses móveis. Olha os 2 pontos de novo, e ele começa a colocar tudo que tem na cozinha separado por vírgulas, ou seja, são as numerações, é tudo que tem naquele lugar. E depois ele ainda fala do armário, ó. No armário são guardados esses objetos, 2 pontos. Pratos, vírgula, panelas, vírgula, travessas, vírgula, talheres e copos. Então, olha só, esse texto que ele apresentou pra gente, ó, tem algumas numerações. Ele fala as dependências da casa, os móveis da cozinha e o que tem no armário, tá certo? Então, olha só, a gente tem aí 3 numerações já nesse texto. E essas numerações, elas são iniciadas por 2 pontos e depois elas são separadas por vírgulas, tá certo? Então, são as pontuações usadas para fazer as numerações nesse nosso texto, tá bom? E aí, qual que é a atividade de vocês? Que vocês vão começar aí na página 66, no exercício 2, mas a gente vai finalizar lá na página 67, que é onde vocês vão continuar esse texto. Aqui na página 66, eles falam que é para vocês continuarem, pensando os objetos que fazem parte da sala, os objetos que fazem parte do quarto, dessa casa de praia que ele tá falando pra gente, e o que faz parte da varanda. Então, aí vocês podem anotar no exercício 2 as primeiras ideias, porém é no exercício 3, na página 67, que vocês vão fazer o texto, continuar esse texto de vocês. Então, vocês têm que fazer mais 4 parágrafos nesse texto. Porque, olha só, escreva um parágrafo para cada enumeração. Então, vocês vão ter que fazer um parágrafo para os objetos que tem na sala, um parágrafo para os objetos que tem no quarto, um parágrafo para os objetos que tem na varanda e tem que ter a conclusão, não é? A introdução tá lá no nosso livro, na página 66, ele já escreveu pra gente. Mas a conclusão, o fechamento do texto, vocês que vão ter que fazer, certo? Então, vocês vão ter que separar por parágrafos, fazer pelo menos aí 4 parágrafos.
Então, por exemplo, a gente pode continuar assim, esse é o meu texto, tá? A minha continuação, vocês vão fazer de vocês. A gente poderia, ó, fazer o próximo parágrafo, né? 2 dedinhos para iniciar o parágrafo sempre, tá certo? Eu não posso iniciar lá no cantinho da linha, todo começo de parágrafo tem que ter um espacinho de 2 dedinhos. Então, eu poderia escrever assim: a sala não é muito grande, mas ela tem tudo o que precisa ter em uma sala. 2 pontos. Uma televisão, vírgula, um sofá, vírgula, e uma mesinha de canto para a gente colocar algumas coisas. Ponto final. Fiz a descrição da minha sala, mas essa é a minha sala. Vocês vão fazer a sala de vocês, tá certo? Depois, no próximo parágrafo, vocês vão falar sobre o quarto e no próximo parágrafo vocês vão falar sobre a varanda. Lembrando que ele falou pra gente que a varanda é bem espaçosa. Depois que eu falar dos 3 cômodos, eu preciso concluir o meu texto no quarto parágrafo. Então, 2 dedinhos de novo e eu posso falar assim: essa casa de praia é muito legal. Tenho ótimas lembranças desse local que a gente costumava ir para passar as férias. Ponto final. Concluí o meu texto, mas essa é a minha conclusão. Vocês terão que fazer as de vocês, tá certo, pessoal? Então, prestem atenção nas dicas, vejam aí tudo direitinho, tá certo? E espero o texto de todos vocês que eu quero ler, mas precisa prestar atenção nas explicações que eu dei aqui, porque senão a gente vai ter que corrigir, tá certo? Façam, me mandem e eu ajudo vocês a adequar o texto de vocês direitinho. Mas já prestem atenção em todas as dicas antes de começar, tá bom? Beijo, pessoal, tô aguardando.